Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Nosso canal aqui, ele é um canal de resumos de filme. Então já peço para você que não é inscrito no nosso canal se inscrever. Hoje vamos falar do filme Um Sonho de Liberdade. Em 1947, Andy, um banqueiro de Portolândia, Miami, é enviado para a prisão estadual de Shankar, depois de ser condenado por matar sua esposa e seu amante. O problema é que Andy sempre afirmou ser inocente, mas foi condenado por um crime que não cometeu. Ele chegou lá com uma grande dúvida no coração: como vai sobreviver em um lugar como Shankar, onde o sistema é brutal, violento, cheio de regras não ditas. A prisão, localizada em um lugar isolado, é um verdadeiro pesadelo. A maioria dos prisioneiros são violentos, e no caso de Andy, ele logo fica na mira de uma gangue chamada Tail Sister, liderada por um preso chamado Bog Dimond. Eles tentam intimidá-lo e até estrupam, tornando seus primeiros dias uma verdadeira tortura, onde sente-se completamente perdido nesse novo mundo. Porém, entre toda essa dor e sofrimento, ao novo ambiente, ele é designado para trabalhar na lavanderia, o que, embora não seja uma tarefa mais glamourosa, permite que ele tenha um pouco mais de liberdade e tempo para pensar. Mas a vida em Scandal nunca será fácil. Tudo para ele tem que lidar com as humilhações e constante medo da violência. E o pior de tudo, a sensação de que a vida ali dentro parece estar fora de controle. Mas no fundo, antes, tem uma coisa que muita gente na prisão não tem: esperança. Embora tenha chegado lá sem saber o que fazer, e logo percebe que se seguir usar uma inteligência, habilidade financeira, pode talvez fazer mais do que simplesmente sobreviver. É aí que sua jornada realmente começa. Andy logo se aproxima de Red, que se torna seu grande amigo e mentor. Red começa a perceber que Andy é diferente dos outros prisioneiros. Ele não se ele não se deixa abater facilmente. E o mais importante, é muito mais inteligente do que o pessoal da prisão poderia imaginar. Onde, mesmo sofrendo todo tipo de violência, abusos, mantém a calma. Com o tempo, acaba chamando a atenção de Red. No entanto, no começo sua vida em Skunk no começo sua vida em Shank é só o início de algo muito mais complexo. Uma trama de amizade, injustiça, sobrevivência, é claro. E o maior desejo de Andy, encontrar a verdade e limpar seu nome. Após os primeiros meses difíceis em Shankar, Andy começa a interagir mais a vida na prisão, principalmente por meio de sua amizade com Red, o homem que pode conseguir qualquer coisa na prisão. Acaba se tornando um ponto de apoio para Andy, o amigo que ele nunca soube que precisaria. Aos poucos, Andy vai percebendo que, apesar de todo o sofrimento, Shankar, que também oferece algumas oportunidades para quem está disposto a arriscar e usar inteligência. Mas, mesmo assim, a vida dentro da prisão continua sendo um lugar difícil, onde os prisioneiros, com medo de rancor, tentam se proteger dos abusos e das tentativas de controle do sistema. Red, que já
Já haver se acostumado com um sistema de prisão explica antes o quanto é importante ser aliado e ter um lugar onde possa se manter em paz, mesmo em meio à violência e ao caos. Essa amizade começa a florescer, enquanto Andy continua tentando manter sua cabeça erguida. Apesar das circunstâncias, Red se torna uma espécie de mentor para Andy, um amigo que vai ajudá-lo a entender como sobreviver dentro de... Logo, Andy começa a dar sinais que é diferente. Em 1949, ele ouve o capitão dos guardas, Byron Hadley, Iron Hadley, e reclama sobre um problema com os seus impostos pessoais, pois ele estava sendo taxado sobre uma grande herança, onde tem uma grande habilidade com finanças e contabilidade. Decide oferecer ajuda e Ade aceita, sugerindo uma maneira legal de esconder o dinheiro e evitar o pagamento dos impostos. Hagel, um homem durão, agressivo, inicialmente desconfiado, aceita a ajuda de Anne. Isso torna o primeiro passo para transformar a vida dele dentro da prisão. Ele começa a usar suas habilidades financeiras para ajudar os guardas e o próprio diretor da prisão, Samuel Norton, em troca de alguns privilégios, como não ser mais incomodado pelas irmãs da gangue que havia causado tanto sofrimento. Porém, essa ajuda não é apenas uma mudança de atitude para o capitão dos guardas. Ele também começa a mudar a percepção que os outros prisioneiros têm de Andy e os guardas. Eles também começam a mudar a percepção dos outros prisioneiros. Ele começa a ser visto não apenas como um prisioneiro comum, mas como alguém que tem algo a oferecer, enquanto os muitos prisioneiros são violentos e têm um comportamento agressivo. Andy começa a criar uma reputação dentro de Shanghai de alguém inteligente, capaz de certa forma, de alguém poder ser útil até mesmo para os guardas. Mas não é só as boas coisas que começam a acontecer para antes. Em 1949, após uma grande surra por parte das irmãs, ele sofre uma grande agressão e fica muito ferido. Boggs, o líder das irmãs, é brutalmente ferido por Hadley. Ao tentar proteger Andy, agride Borges, até deixá-lo quase em coma. Borges é transferido para uma prisão de segurança mínima. E com isso, as agressões contra Andy diminuem drasticamente. Isso marca um ponto de virada na vida de Andy, dentro de Skunk, que ele começa a entender que se continuar usando sua inteligência e fazer aliados, talvez consiga evitar mais sofrimentos. Em 1947, Andy, um banqueiro de Portlandia, Miami, é enviado para a prisão estadual de Shanghai, depois de ser condenado por matar sua esposa e seu amante. O problema é que Andy sempre afirmou ser inocente, mas foi condenado por um crime que não cometeu. Ele chegou lá com uma grande dúvida no coração: como vai sobreviver em um lugar como Shanghai, onde o sistema é brutal, violento, cheio de regras,
não digas. A prisão, localizada em um lugar isolado, é um verdadeiro pesadelo. A maioria dos prisioneiros são violentos, e no caso de Andy, ele logo fica na mira de uma gangue chamada Tail Sister, liderada por um preso chamado Bog Dimond. Eles tentam intimidá-lo e até estrupam, tornando seus primeiros dias uma verdadeira tortura, onde sente-se completamente perdido nesse novo mundo. Porém, entre toda essa dor e sofrimento, ao novo ambiente, ele é designado para trabalhar na lavanderia, o que, embora não seja uma tarefa mais glamourosa, permite que ele tenha um pouco mais de liberdade e tempo para pensar. Mas a vida em Scandal nunca será fácil. Tudo para ele tem que lidar com as humilhações e constante medo da violência. E o pior de tudo, a sensação de que a vida ali dentro parece estar fora de controle. Mas no fundo, antes, tem uma coisa que muita gente na prisão não tem: esperança. Embora tenha chegado lá sem saber o que fazer, e logo percebe que se seguir usar uma inteligência, habilidade financeira, pode talvez fazer mais do que simplesmente sobreviver. É aí que sua jornada realmente começa. Andy logo se aproxima de Red, que se torna seu grande amigo e mentor. Red começa a perceber que Andy é diferente dos outros prisioneiros. Ele não se ele não se deixa abater facilmente. E o mais importante, é muito mais inteligente do que o pessoal da prisão poderia imaginar. Onde, mesmo sofrendo todo tipo de violência, abusos, mantém a calma. Com o tempo, acaba chamando a atenção de Red. No entanto, no começo sua vida em Skunk no começo sua vida em Shank é só o início de algo muito mais complexo. Uma trama de amizade, injustiça, sobrevivência, é claro. E o maior desejo de Andy, encontrar a verdade e limpar seu nome. Após os primeiros meses difíceis em Shankar, Andy começa a interagir mais a vida na prisão, principalmente por meio de sua amizade com Red, o homem que pode conseguir qualquer coisa na prisão. Acaba se tornando um ponto de apoio para Andy, o amigo que ele nunca soube que precisaria. Aos poucos, Andy vai percebendo que, apesar de todo o sofrimento, Shankai, que também oferece algumas oportunidades para quem está disposto a arriscar e usar inteligência. Mas, mesmo assim, a vida dentro da prisão continua sendo um lugar difícil, onde os prisioneiros, com medo de rancor, tentam se proteger dos abusos e das tentativas de controle do sistema. Red, que já havia se acostumado com um sistema de prisão, explica Andy o quanto é importante ser aliado e ter um lugar onde possa se manter em paz, mesmo em meio à violência e ao caos. Essa amizade começa a florescer, enquanto Andy continua tentando manter sua cabeça erguida. Apesar das circunstâncias, Red se torna uma espécie de mentor para Andy, um amigo que vai ajudá-lo a entender como sobreviver dentro de... Logo, Andy começa a dar sinais que é diferente. Em 1949, ele ouve o capitão dos guardas, Byron Hadley,
Iron Man, e reclama sobre um problema com os seus impostos pessoais, pois ele estava sendo taxado sobre uma grande herança, onde tem uma grande habilidade com finanças e contabilidade. Decide oferecer ajuda e Ade aceita, sugerindo uma maneira legal de esconder o dinheiro e evitar o pagamento dos impostos. Hagrid, um homem durão, agressivo, inicialmente desconfiado, aceita a ajuda de Anne. Isso torna, isso torna o primeiro passo para transformar a vida dele dentro da prisão. Ele começa a usar suas habilidades financeiras para ajudar os guardas e o próprio diretor da prisão, Samuel Norton, em troca de alguns privilégios, como não ser mais incomodado pelas irmãs da gangue que havia causado tanto sofrimento. Porém, essa ajuda não é apenas uma mudança de atitude para o capitão dos guardas. Ele também começa a mudar a percepção que os outros prisioneiros têm de Andy e os guardas. Eles também começam a mudar a percepção dos outros prisioneiros. Ele começa a ser visto não apenas como um prisioneiro comum, mas como alguém que tem algo a oferecer, enquanto os muitos prisioneiros são violentos e têm um comportamento agressivo. Andy começa a criar uma reputação dentro de Shankar de alguém inteligente, capaz de certa forma, de alguém poder ser útil até mesmo para os guardas. Mas não é só as boas coisas que começam a acontecer para antes. Em 1949, após uma grande surra por parte das irmãs, ele sofre uma grande agressão e fica muito ferido. Boggs, o líder das irmãs, é brutalmente ferido por Hagrid. Ao tentar proteger Andy, agride Borges, até deixá-lo quase em coma. Borges é transferido para uma prisão de segurança mínima. E com isso as agressões contra Andy diminuem drasticamente. Isso marca um ponto de virada na vida de Andy, dentro de Skunk, que ele começa a entender que se continuar usando sua inteligência e fazer aliados, talvez consiga evitar mais sofrimentos. Em 1947, Andy, um banqueiro de Portlandia, Miami, é enviado para a prisão estadual de Shankar, depois de ser condenado por matar sua esposa e seu amante. O problema é que Andy sempre afirmou ser inocente, mas foi condenado por um crime que não cometeu. Ele chegou lá com uma grande dúvida no coração. Como vai sobreviver em um lugar como Shankar, onde o sistema é brutal, violento, cheio de regras não ditas? A prisão, localizada em um lugar isolado, é um verdadeiro pesadelo. A maioria dos prisioneiros são violentos, e no caso de Andy, ele logo fica na mira de uma gangue chamada Tail Sister, liderada por um preso chamado Bog Dimond. Eles tentam intimidá-lo e até estrupam, tornando seus primeiros dias uma verdadeira tortura, onde sente-se completamente perdido nesse novo mundo. Porém, entre toda essa dor e sofrimento, ao novo ambiente, ele é designado para trabalhar na lavanderia, o que, embora não seja uma tarefa mais glamourosa,
permite que ele tenha um pouco mais de liberdade e tempo para pensar. Mas a vida em Scandal nunca será fácil. Tudo para ele tem que lidar com as humilhações e constante medo da violência. E o pior de tudo, a sensação de que a vida ali dentro parece estar fora de controle. Mas no fundo, antes, tem uma coisa que muita gente na prisão não tem: esperança. Embora tenha chegado lá sem saber o que fazer e logo percebe que se seguir usar uma inteligência, habilidade financeira, pode talvez fazer mais do que simplesmente sobreviver. É aí que sua jornada realmente começa. Andy logo se aproxima de Red, que se torna seu grande amigo e mentor. Red começa a perceber que Andy é diferente dos outros prisioneiros. Ele não se ele não se deixa abater facilmente. E o mais importante, é muito mais inteligente do que o pessoal da prisão poderia imaginar. Onde, mesmo sofrendo todo tipo de violência, abusos, mantém a calma. Com o tempo, acaba chamando a atenção de Red. No entanto, no começo, sua vida em Skunk no começo sua vida em Shank é só o início de algo muito mais complexo. Uma trama de amizade, injustiça, sobrevivência, é claro. E o maior desejo de Andy, encontrar a verdade e limpar seu nome. Após os primeiros meses difíceis em Shankar, Andy começa a interagir mais a vida na prisão, principalmente por meio de sua amizade com Red, o homem que pode conseguir qualquer coisa na prisão. Acaba se tornando um ponto de apoio para Andy, o amigo que ele nunca soube que precisaria. Aos poucos, Andy vai percebendo que, apesar de todo o sofrimento, Shankai, que também oferece algumas oportunidades para quem está disposto a arriscar e usar inteligência. Mas, mesmo assim, a vida dentro da prisão continua sendo um lugar difícil, onde os prisioneiros, com medo de rancor, tentam se proteger dos abusos e das tentativas de controle do sistema. Red, que já havia se acostumado com o sistema de prisão, explica Andy o quanto é importante ser aliado e ter um lugar onde possa se manter em paz, mesmo e que em meio à violência e ao caos. Essa amizade começa a florescer, enquanto Andy continua tentando manter sua cabeça erguida. Apesar das circunstâncias, Red se torna uma espécie de mentor para Andy, um amigo que vai ajudá-lo a entender como sobreviver dentro de... Logo, Andy começa a dar sinais que é diferente. Em 1949, ele ouve o capitão dos guardas, Byron Hadley, Iron Hadley, e reclama sobre um problema com os seus impostos pessoais, pois ele estava sendo taxado sobre uma grande herança, onde tem uma grande habilidade com finanças e contabilidade. Decide oferecer ajuda e Ade aceita, sugerindo uma maneira legal de esconder o dinheiro e evitar o pagamento dos impostos. Hadley, um homem durão, agressivo, inicialmente desconfiado, aceita a ajuda de Andy. Isso torna o primeiro passo para transformar a vida dele dentro da prisão. Ele começa a usar suas habilidades financeiras para ajudar os guardas e o próprio diretor da prisão.
Samuel Norton em troca de alguns privilégios, como não ser mais incomodado pelas irmãs da gangue que havia causado tanto sofrimento. Porém, essa ajuda rádio não é apenas uma mudança de atitude para o capitão dos guardas. Ele também começa a mudar a percepção que os outros prisioneiros têm de Andy e os guardas. Eles também começam a mudar a percepção dos outros prisioneiros. Ele começa a ser visto não apenas como um prisioneiro comum, mas como alguém que tem algo a oferecer, enquanto os muitos prisioneiros são violentos e têm um comportamento agressivo. Onde começa a criar uma reputação dentro de Shankar de alguém inteligente, capaz de certa forma, de alguém poder ser útil até mesmo para os guardas. Mas não é só as boas coisas que começam a acontecer para antes. Em 1949, após uma grande surra por parte das irmãs, ele sofre uma grande agressão e fica muito ferido. Boggs, o líder das irmãs, é brutalmente ferido por Harvey. Ao tentar proteger Andy, agride Borges, até deixá-lo ficar quase em coma. Borges é transferido para uma prisão de segurança mínima. E com isso as agressões contra Andy diminuem drasticamente. Isso marca um ponto de virada na vida de Andy, dentro de Skunk, que ele começa a entender que se continuar usando sua inteligência e fazer aliados, talvez consiga evitar mais sofrimentos. Em 1947, Andy, um banqueiro de Portlandia, Miami, é enviado para a prisão estadual de Shankar, depois de ser condenado por matar sua esposa e seu amante. O problema é que Andy sempre afirmou ser inocente, mas foi condenado por um crime que não cometeu. Ele chegou lá com uma grande dúvida no coração. Como vai sobreviver em um lugar como Shankar, onde o sistema é brutal, violento, cheio de regras não ditas. A prisão, localizada em um lugar isolado, é um verdadeiro pesadelo. A maioria dos prisioneiros são violentos, e no caso de Andy, ele logo fica na mira de uma gangue chamada Tail Sister, liderada por um preso chamado Bog Dimond. Eles tentam intimidá-lo e até estrupam, tornando seus primeiros dias uma verdadeira tortura, onde sente-se completamente perdido nesse novo mundo. Porém, entre toda essa dor e sofrimento, ao novo ambiente, ele é designado para trabalhar na lavanderia, o que, embora não seja uma tarefa mais glamourosa, permite que ele tenha um pouco mais de liberdade e tempo para pensar. Mas a vida em Scandal nunca será fácil. Tudo para ele tem que lidar com as humilhações e constante medo da violência. E o pior de tudo, a sensação de que a vida ali dentro parece estar fora de controle. Mas no fundo, Andy tem uma coisa que muita gente na prisão não tem: esperança. Embora tenha chegado lá sem saber o que fazer, ele logo percebe que se seguir usar uma inteligência, habilidade financeira, pode talvez fazer mais do que simplesmente sobreviver. É aí que sua jornada realmente começa. Andy logo se aproxima de Red, que se torna
seu grande amigo e mentor. Red começa a perceber que Andy é diferente dos outros prisioneiros. Ele não se ele não se deixa abater facilmente. E o mais importante, é muito mais inteligente do que o pessoal da prisão poderia imaginar. Onde, mesmo sofrendo todo tipo de violência, abusos, mantém a calma. Com o tempo, acaba chamando a atenção de Red. No entanto, no começo sua vida em Skunk no começo sua vida em Shank é só o início de algo muito mais complexo. Uma trama de amizade, injustiça, sobrevivência, é claro. E o maior desejo de Andy, encontrar a verdade e limpar seu nome. Após os primeiros meses difíceis em Shankar, Andy começa a interagir mais a vida na prisão, principalmente por meio de sua amizade com Red. O homem que pode conseguir qualquer coisa na prisão acaba se tornando um ponto de apoio para Andy. O amigo que ele nunca soube que precisaria. Aos poucos, Andy vai percebendo que, apesar de todo o sofrimento, Shankai, que também oferece algumas oportunidades para quem está disposto a arriscar e usar inteligência. Mas, mesmo assim, a vida dentro da prisão continua sendo um lugar difícil, onde os prisioneiros, com medo de rancor, tentam se proteger dos abusos e das tentativas de controle do sistema. Red, que já havia se acostumado com o sistema de prisão, explica Andy o quanto é importante ser aliado e ter um lugar onde possa se manter em paz, mesmo em meio à violência e ao caos. Essa amizade começa a florescer, enquanto Andy continua tentando manter sua cabeça erguida. Apesar das circunstâncias, Red se torna uma espécie de mentor para Andy, um amigo que vai ajudá-lo a entender como sobreviver dentro de... Logo, Andy começa a dar sinais que é diferente. Em 1949, ele ouve o capitão dos guardas, Byron Hadley, Iron Hadley, e reclama sobre um problema com os seus impostos pessoais, pois ele estava sendo taxado sobre uma grande herança, onde tem uma grande habilidade com finanças e contabilidade. Decide oferecer ajuda e Ade aceita, sugerindo uma maneira legal de esconder o dinheiro e evitar o pagamento dos impostos. Hadley, um homem durão, agressivo, inicialmente desconfiado, aceita a ajuda de Andy. Isso torna o primeiro passo para transformar a vida dele dentro da prisão. Ele começa a usar suas habilidades financeiras para ajudar os guardas e o próprio diretor da prisão, Samuel Norton, em troca de alguns privilégios, como não ser mais incomodado pelas irmãs da gangue que havia causado tanto sofrimento. Porém, essa ajuda não é apenas uma mudança de atitude para o capitão dos guardas. Ele também começa a mudar a percepção que os outros prisioneiros têm de Andy e os guardas. Eles também começam a mudar a percepção dos outros prisioneiros. Ele começa a ser visto não apenas como um prisioneiro comum, mas como alguém que tem algo a oferecer, enquanto os muitos prisioneiros são violentos e têm um comportamento agressivo. Andy começa a criar uma reputação dentro de Shankar
de alguém inteligente, capaz de certa forma, de alguém poder ser útil até mesmo para os guardas. Mas não é só as boas coisas que começam a acontecer para antes. Em 1949, após uma grande surra por parte das irmãs, ele sofre uma grande agressão e fica muito ferido. Boggs, o líder das irmãs, é brutalmente ferido por Harvey. Ao tentar proteger Andy, agride Borges, até deixá-lo quase em coma. Borges é transferido para uma prisão de segurança mínima. E com isso as agressões contra Andy diminuem drasticamente. Isso marca um ponto de virada na vida de Andy, dentro de Skunk, que ele começa a entender que continua e se continuar usando sua inteligência e fazer aliados, talvez consiga evitar mais sofrimentos. Em 1947, Andy, um banqueiro de Portlandia, Miami, é enviado para a prisão estadual de Shankar, depois de ser condenado por matar sua esposa e seu amante. O problema é que Andy sempre afirmou ser inocente, mas foi condenado por um crime que não cometeu. Ele chegou lá com uma grande dúvida no coração. Como vai sobreviver em um lugar como Shankar, onde o sistema é brutal, violento, cheio de regras não ditas. A prisão, localizada em um lugar isolado, é um verdadeiro pesadelo. A maioria dos prisioneiros são violentos, e no caso de Andy, ele logo fica na mira de uma gangue chamada Tail Sister, liderada por um preso chamado Bog Dimond. Eles tentam intimidá-lo e até estrupam, tornando seus primeiros dias uma verdadeira tortura, onde sente-se completamente perdido nesse novo mundo. Porém, entre toda essa dor e sofrimento, ao novo ambiente, ele é designado para trabalhar na lavanderia, o que, embora não seja uma tarefa mais glamourosa, permite que ele tenha um pouco mais de liberdade e tempo para pensar. Mas a vida em Scandal nunca será fácil. Tudo para ele tem que lidar com as humilhações e constante medo da violência. E o pior de tudo, a sensação de que a vida ali dentro parece estar fora de controle. Mas no fundo, Andy tem uma coisa que muita gente na prisão não tem: esperança. Embora tenha chegado lá sem saber o que fazer, e logo percebe que se seguir usar uma inteligência, habilidade financeira, pode talvez fazer mais do que simplesmente sobreviver. É aí que sua jornada realmente começa. Andy logo se aproxima de Red, que se torna seu grande amigo e mentor. Red começa a perceber que Andy é diferente dos outros prisioneiros. Ele não se ele não se deixa abater facilmente. E o mais importante, é muito mais inteligente do que o pessoal da prisão poderia imaginar. Andy, mesmo sofrendo todo tipo de violência, abusos, mantém a calma. Com o tempo, acaba chamando a atenção de Red. No entanto, no começo sua vida em Skunk, no começo sua vida em Shank é só o início de algo muito mais complexo. Uma trama de amizade, injustiça, sobrevivência, é claro. E o maior desejo de Andy, encontrar a verdade e limpar seu nome. Após os primeiros meses difíceis em Shankar,
onde começa interagir mais a vida na prisão, principalmente por meio de sua amizade com Red. O homem que pode conseguir qualquer coisa na prisão acaba se tornando um ponto de apoio para Andy, o amigo que ele nunca soube que precisaria. Aos poucos, Andy vai percebendo que, apesar de todo o sofrimento, Shankai, que também oferece algumas oportunidades para quem está disposto a arriscar e usar inteligência. Mas, mesmo assim, a vida dentro da prisão continua sendo um lugar difícil, onde os prisioneiros, com medo de rancor, tentam se proteger dos abusos e das tentativas de controle do sistema. Red, que já havia se acostumado com o sistema de prisão, explica Andy o quanto é importante ser aliado e ter um lugar onde possa se manter em paz, mesmo em meio à violência e ao caos. Essa amizade começa a florescer, enquanto Andy continua tentando manter sua cabeça erguida. Apesar das circunstâncias, Red se torna uma espécie de mentor para Andy, um amigo que vai ajudá-lo a entender como sobreviver dentro de... Logo, Andy começa a dar sinais que é diferente. Em 1949, ele ouve o capitão dos guardas, Byron Hadley, Iron Hadley, e reclama sobre um problema com os seus impostos pessoais, pois ele estava sendo taxado sobre uma grande herança, onde tem uma grande habilidade com finanças e contabilidade. Decide oferecer ajuda e Ade aceita, sugerindo uma maneira legal de esconder o dinheiro e evitar o pagamento dos impostos. Hadley, um homem durão, agressivo, inicialmente desconfiado, aceita a ajuda de Andy. Isso torna o primeiro passo para transformar a vida dele dentro da prisão. Ele começa a usar suas habilidades financeiras para ajudar os guardas e o próprio diretor da prisão, Samuel Norton, em troca de alguns privilégios, como não ser mais incomodado pelas irmãs da gangue que havia causado tanto sofrimento. Porém, essa ajuda não é apenas uma mudança de atitude para o capitão dos guardas. Ele também começa a mudar a percepção que os outros prisioneiros têm de Andy e os guardas. Eles também começam a mudar a percepção dos outros prisioneiros. Ele começa a ser visto não apenas como um prisioneiro comum, mas como alguém que tem algo a oferecer, enquanto os muitos prisioneiros são violentos e têm um comportamento agressivo, onde começa a criar uma reputação dentro de Shankai de alguém inteligente, capaz de certa forma, de alguém poder ser útil até mesmo para os guardas. Mas não é só as boas coisas que começam a acontecer para Andy. Em 1949, após uma grande surra por parte das irmãs, ele sofre uma grande agressão e fica muito ferido. Boggs, o líder das irmãs, é brutalmente ferido por Hadley. Ao tentar proteger Andy, agride Borges, até deixá-lo quase em coma. Borges é transferido para uma prisão de segurança mínima. E com isso, as agressões contra Andy diminuem drasticamente. Isso marca um ponto de virada na vida de Andy,
dentro de Skunk, que ele começa a entender que continua e se continuar usando sua inteligência e fazer aliados, talvez consiga evitar mais sofrimentos. Em 1947, Andy, um banqueiro de Portlandia, Miami, é enviado para a prisão estadual de Shankar, depois de ser condenado por matar sua esposa e seu amante. O problema é que Andy sempre afirmou ser inocente, mas foi condenado por um crime que não cometeu. Ele chegou lá com uma grande dúvida no coração. Como vai sobreviver em um lugar como Shankar, onde o sistema é brutal, violento, cheio de regras não ditas? A prisão, localizada em um lugar isolado, é um verdadeiro pesadelo. A maioria dos prisioneiros são violentos, e no caso de Andy, ele logo fica na mira de uma gangue chamada Tail Sister, liderada por um preso chamado Bog Dimond. Eles tentam intimidá-lo e até estrupam, tornando seus primeiros dias uma verdadeira tortura, onde sente-se completamente perdido nesse novo mundo. Porém, entre toda essa dor e sofrimento, ao novo ambiente, ele é designado para trabalhar na lavanderia, o que, embora não seja uma tarefa mais glamourosa, permite que ele tenha um pouco mais de liberdade e tempo para pensar. Mas a vida em Scandal nunca será fácil. Tudo para ele tem que lidar com as humilhações e constante medo da violência. E o pior de tudo, a sensação de que a vida ali dentro parece estar fora de controle. Mas no fundo, antes, tem uma coisa que muita gente na prisão não tem: esperança. Embora tenha chegado lá sem saber o que fazer, e logo percebe que se seguir usar uma inteligência, habilidade financeira, pode talvez fazer mais do que simplesmente sobreviver. É aí que sua jornada realmente começa. Andy logo se aproxima de Red, que se torna seu grande amigo e mentor. Red começa a perceber que Andy é diferente dos outros prisioneiros. Ele não se ele não se deixa abater facilmente. E o mais importante, é muito mais inteligente do que o pessoal da prisão poderia imaginar. Onde, mesmo sofrendo todo tipo de violência, abusos, mantém a calma. Com o tempo, acaba chamando a atenção de Red. No entanto, no começo sua vida em Skunk, no começo sua vida em Shank é só o início de algo muito mais complexo. Uma trama de amizade, injustiça, sobrevivência, é claro. E o maior desejo de Andy, encontrar a verdade e limpar seu nome. Após os primeiros meses difíceis em Shankar, Andy começa a interagir mais a vida na prisão, principalmente por meio de sua amizade com Red, o homem que pode conseguir qualquer coisa na prisão. Acaba se tornando um ponto de apoio para Andy, o amigo que ele nunca soube que precisaria. Aos poucos, Andy vai percebendo que, apesar de todo o sofrimento, Shankar, que também oferece algumas oportunidades para quem está disposto a arriscar e usar inteligência. Mas, mesmo assim, a vida dentro da prisão continua sendo um lugar difícil, onde os prisioneiros, com medo de rancor, tentam se proteger dos abusos e das tentativas
de controle do sistema. Red, que já havia se acostumado com um sistema de prisão, explica Andy o quanto é importante ser aliado e ter um lugar onde possa se manter em paz, mesmo e que em meio à violência e ao caos. Essa amizade começa a florescer, enquanto Andy continua tentando manter sua cabeça erguida. Apesar das circunstâncias, Red se torna uma espécie de mentor para Andy, um amigo que vai ajudá-lo a entender como sobreviver dentro de... Logo, Andy começa a dar sinais que é diferente. Em 1949, ele ouve o capitão dos guardas, Byron Hadley, Iron Hadley, e reclama sobre um problema com os seus impostos pessoais, pois ele estava sendo taxado sobre uma grande herança, onde tem uma grande habilidade com finanças e contabilidade. Decide oferecer ajuda e Hadley aceita, sugerindo uma maneira legal de esconder o dinheiro e evitar o pagamento dos impostos. Hagel, um homem durão, agressivo, inicialmente desconfiado, aceita a ajuda de Andy. Isso torna o primeiro passo para transformar a vida dele dentro da prisão. Ele começa a usar suas habilidades financeiras para ajudar os guardas e o próprio diretor da prisão, Samuel Norton, em troca de alguns privilégios, como não ser mais incomodado pelas irmãs da gangue que havia causado tanto sofrimento. Porém, essa ajuda não é apenas uma mudança de atitude para o capitão dos guardas. Ele também começa a mudar a percepção que os outros prisioneiros têm de Andy e os guardas. Eles também começam a mudar a percepção dos outros prisioneiros. Ele começa a ser visto não apenas como um prisioneiro comum, mas como alguém que tem algo a oferecer, enquanto os muitos prisioneiros são violentos e têm um comportamento agressivo. Andy começa a criar uma reputação dentro de Shanghai de alguém inteligente, capaz de certa forma, de alguém poder ser útil até mesmo para os guardas. Mas não é só as boas coisas que começam a acontecer para Andy. Em 1949, após uma grande surra por parte das irmãs, ele sofre uma grande agressão e fica muito ferido. Boggs, o líder das irmãs, é brutalmente ferido por Hadley. Ao tentar proteger Andy, agride Borges, até deixá-lo quase em coma. Borges é transferido para uma prisão de segurança mínima. E com isso as agressões contra Andy diminuem drasticamente. Isso marca um ponto de virada na vida de Andy, dentro de Skunk, que ele começa a entender que se continuar usando sua inteligência e fazer aliados, talvez consiga evitar mais sofrimentos. Em 1947, Andy, um banqueiro de Portlandia, Miami, é enviado para a prisão estadual de Shanghai, depois de ser condenado por matar sua esposa e seu amante. O problema é que Andy sempre afirmou ser inocente, mas foi condenado por um crime que não cometeu. Ele chegou lá com uma grande dúvida no coração: como vai sobreviver em um lugar como Shanghai?
onde o sistema é brutal, violento, cheio de regras não ditas. A prisão, localizada em um lugar isolado, é um verdadeiro pesadelo. A maioria dos prisioneiros são violentos, e no caso de Andy, ele logo fica na mira de uma gangue chamada Tail Sister, liderada por um preso chamado Bog Dimond. Eles tentam intimidá-lo e até estrupam, tornando seus primeiros dias uma verdadeira tortura, onde sente-se completamente perdido nesse novo mundo. Porém, entre toda essa dor e sofrimento, ao novo ambiente, ele é designado para trabalhar na lavanderia, o que, embora não seja uma tarefa mais glamourosa, permite que ele tenha um pouco mais de liberdade e tempo para pensar. Mas a vida em Scandal nunca será fácil. Tudo para ele tem que lidar com as humilhações e constante medo da violência. E o pior de tudo, a sensação de que a vida ali dentro parece estar fora de controle. Mas no fundo, antes, tem uma coisa que muita gente na prisão não tem: esperança. Embora tenha chegado lá sem saber o que fazer, ele logo percebe que se seguir usar uma inteligência, habilidade financeira, pode talvez fazer mais do que simplesmente sobreviver. É aí que sua jornada realmente começa. Andy logo se aproxima de Red, que se torna seu grande amigo e mentor. Red começa a perceber que Andy é diferente dos outros prisioneiros. Ele não se ele não se deixa abater facilmente. E o mais importante, é muito mais inteligente do que o pessoal da prisão poderia imaginar. Onde, mesmo sofrendo todo tipo de violência, abusos, mantém a calma. Com o tempo, acaba chamando a atenção de Red. No entanto, no começo sua vida em Skunk no começo sua vida em Shank é só o início de algo muito mais complexo. Uma trama de amizade, injustiça, sobrevivência, é claro. E o maior desejo de Andy, encontrar a verdade e limpar seu nome. Após os primeiros meses difíceis em Shankar, Andy começa a interagir mais a vida na prisão, principalmente por meio de sua amizade com Red, o homem que pode conseguir qualquer coisa na prisão. Acaba se tornando um ponto de apoio para Andy, o amigo que ele nunca soube que precisaria. Aos poucos, Andy vai percebendo que, apesar de todo o sofrimento, Shankai, que também oferece algumas oportunidades para quem está disposto a arriscar e usar inteligência. Mas, mesmo assim, a vida dentro da prisão continua sendo um lugar difícil, onde os prisioneiros, com medo de rancor, tentam se proteger dos abusos e das tentativas de controle do sistema. Red, que já havia se acostumado com o sistema de prisão, explica Andy o quanto é importante ser aliado e ter um lugar onde possa se manter em paz, mesmo em meio à violência e ao caos. Essa amizade começa a florescer, enquanto Andy continua tentando manter sua cabeça erguida. Apesar das circunstâncias, Red se torna uma espécie de mentor para Andy, um amigo que vai ajudá-lo a entender como sobreviver dentro de... Logo, Andy começa a dar sinais que é diferente. Em 1949, ele ouve o capitão dos guardas, Byron,
Hadley, Iron Hadley, e reclama sobre um problema com os seus impostos pessoais, pois ele estava sendo taxado sobre uma grande herança, onde tem uma grande habilidade com finanças e contabilidade. Decide oferecer ajuda e Ade aceita, sugerindo uma maneira legal de esconder o dinheiro e evitar o pagamento dos impostos. Hagler, um homem durão, agressivo, inicialmente desconfiado, aceita a ajuda de Anne. Isso torna o primeiro passo para transformar a vida dele dentro da prisão. Ele começa a usar suas habilidades financeiras para ajudar os guardas e o próprio diretor da prisão, Samuel Norton, em troca de alguns privilégios, como não ser mais incomodado pelas irmãs da gangue que havia causado tanto sofrimento. Porém, essa ajuda não é apenas uma mudança de atitude para o capitão dos guardas. Ele também começa a mudar a percepção que os outros prisioneiros têm de Andy e os guardas. Eles também começam a mudar a percepção dos outros prisioneiros. Ele começa a ser visto não apenas como um prisioneiro comum, mas como alguém que tem algo a oferecer, enquanto os muitos prisioneiros são violentos e têm um comportamento agressivo. Andy começa a criar uma reputação dentro de Shankar de alguém inteligente, capaz de certa forma, de alguém poder ser útil até mesmo para os guardas. Mas não é só as boas coisas que começam a acontecer para Andy. Em 1949, após uma grande surra por parte das irmãs, ele sofre uma grande agressão e fica muito ferido. Boggs, o líder das irmãs, é brutalmente ferido por Hadley. Ao tentar proteger Andy, agride Borges, até deixá-lo quase em coma. Borges é transferido para uma prisão de segurança mínima. E com isso, as agressões contra Andy diminuem drasticamente. Isso marca um ponto de virada na vida de Andy, dentro de Skunk, que ele começa a entender que se continuar usando sua inteligência e fazer aliados, talvez consiga evitar mais sofrimentos. Em 1947, Andy, um banqueiro de Portlandia, Miami, é enviado para a prisão estadual de Shankar, depois de ser condenado por matar sua esposa e seu amante. O problema é que Andy sempre afirmou ser inocente, mas foi condenado por um crime que não cometeu. Ele chegou lá com uma grande dúvida no coração: como vai sobreviver em um lugar como Shankar, onde o sistema é brutal, violento, cheio de regras não ditas. A prisão, localizada em um lugar isolado, é um verdadeiro pesadelo. A maioria dos prisioneiros são violentos, e no caso de Andy, ele logo fica na mira de uma gangue chamada Tail Sister, liderada por um preso chamado Bog Edmund. Eles tentam intimidá-lo e até estrupam, tornando seus primeiros dias uma verdadeira tortura, onde sente-se completamente perdido nesse novo mundo. Porém, entre toda essa dor e sofrimento, ao novo ambiente, ele é designado para trabalhar na lavanderia, o que, embora não seja uma tarefa mais glamourosa,
permite que ele tenha um pouco mais de liberdade e tempo para pensar. Mas a vida em Scandal nunca será fácil. Tudo para ele tem que lidar com as humilhações e constante medo da violência. E o pior de tudo, a sensação de que a vida ali dentro parece estar fora de controle. Mas no fundo, antes, tem uma coisa que muita gente na prisão não tem: esperança. Embora tenha chegado lá sem saber o que fazer e logo percebe que se seguir usar uma inteligência, habilidade financeira, pode talvez fazer mais do que simplesmente sobreviver. É aí que sua jornada realmente começa. Andy logo se aproxima de Red, que se torna seu grande amigo e mentor. Red começa a perceber que Andy é diferente dos outros prisioneiros. Ele não se ele não se deixa abater facilmente. E o mais importante, é muito mais inteligente do que o pessoal da prisão poderia imaginar. Onde, mesmo sofrendo todo tipo de violência, abusos, mantém a calma. Com o tempo, acaba chamando a atenção de Red. No entanto, no começo sua vida em Skunk no começo sua vida em Shank é só o início de algo muito mais complexo. Uma trama de amizade, injustiça, sobrevivência, é claro. E o maior desejo de Andy, encontrar a verdade e limpar seu nome. Após os primeiros meses difíceis em Shankar, Andy começa a interagir mais a vida na prisão, principalmente por meio de sua amizade com Red, o homem que pode conseguir qualquer coisa na prisão. Acaba se tornando um ponto de apoio para Andy, o amigo que ele nunca soube que precisaria. Aos poucos, Andy vai percebendo que, apesar de todo o sofrimento, Shankai, que também oferece algumas oportunidades para quem está disposto a arriscar e usar inteligência. Mas, mesmo assim, a vida dentro da prisão continua sendo um lugar difícil, onde os prisioneiros, com medo de rancor, tentam se proteger dos abusos e das tentativas de controle do sistema. Red, que já havia se acostumado com um sistema de prisão, explica Andy o quanto é importante ser aliado e ter um lugar onde possa se manter em paz, mesmo e que em meio à violência e ao caos. Essa amizade começa a florescer, enquanto Andy continua tentando manter sua cabeça erguida. Apesar das circunstâncias, Red se torna uma espécie de mentor para Andy, um amigo que vai ajudá-lo a entender como sobreviver dentro de... Logo, Andy começa a dar sinais que é diferente. Em 1949, ele ouve o capitão dos guardas, Byron Hadley, Iron Hadley, e reclama sobre um problema com os seus impostos pessoais, pois ele estava sendo taxado sobre uma grande herança. Andy tem uma grande habilidade com finanças e contabilidade, decide oferecer ajuda e Ade aceita, sugerindo uma maneira legal de esconder o dinheiro e evitar o pagamento dos impostos. Hagel, um homem durão, agressivo, inicialmente desconfiado, aceita a ajuda de Andy. Isso torna o primeiro passo para transformar a vida dele dentro da prisão. Ele começa a usar suas habilidades financeiras para ajudar os guardas e o próprio diretor da prisão.
Samuel Norton em troca de alguns privilégios, como não ser mais incomodado pelas irmãs da gangue que havia causado tanto sofrimento. Porém, essa ajuda rádio não é apenas uma mudança de atitude para o capitão dos guardas. Ele também começa a mudar a percepção que os outros prisioneiros têm de Andy e os guardas. Eles também começam a mudar a percepção dos outros prisioneiros. Ele começa a ser visto não apenas como um prisioneiro comum, mas como alguém que tem algo a oferecer, enquanto os muitos prisioneiros são violentos e têm um comportamento agressivo. Onde começa a criar uma reputação dentro de Shankar de alguém inteligente, capaz de certa forma, de alguém poder ser útil até mesmo para os guardas. Mas não é só as boas coisas que começam a acontecer para antes. Em 1949, após uma grande surra por parte das irmãs, ele sofre uma grande agressão e fica muito ferido. Boggs, o líder das irmãs, é brutalmente ferido por Harvey. Ao tentar proteger Andy, agride Borges, até deixá-lo quase em coma. Borges é transferido para uma prisão de segurança mínima. E com isso as agressões contra Andy diminuem drasticamente. Isso marca um ponto de virada na vida de Andy, dentro de Skunk, que ele começa a entender que se continuar usando sua inteligência e fazer aliados, talvez consiga evitar mais sofrimentos.